Tragédia no trânsito de Manaus. Motorista de ônibus do transporte coletivo perde o controle do veículo, invade calçada e mata mulher de 43 anos atropelada na zona norte de Manaus. Vamos acompanhar. O acidente aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira, na rua Monsenhor Assis Peixoto, conjunto João Paulo II, na zona norte de Manaus. O ônibus do transporte público que atropelou a mulher estaria desgovernado quando invadiu uma parada. A vítima foi identificada como Tatiana Damião de Oliveira, de 43 anos, que era técnica de enfermagem. Ela estava acompanhada da mãe e da irmã, que conseguiram escapar da colisão. O corpo da vítima ficou preso entre o ônibus e um poste de energia elétrica. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência, assim como equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas para ajudar no atendimento. O acidente chamou a atenção de curiosos. O Instituto Médico Legal, IML, fez a remoção do corpo. Por meio de nota, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos informou que vai realizar uma inspeção na empresa Açaí, a qual pertence o ônibus envolvido no acidente, para verificar a situação dos veículos. E aí eu deixo aqui a minha recomendação para a SMTU de fazer isso com mais regularidade e em todas as empresas, porque ontem a gente mostrou aqui no Band Cidade um acidente parecido lá no conjunto Nova República, na Zona Sul, onde o motorista do ônibus também perdeu o controle do veículo e colidiu contra um poste. Nesse caso, sem vítimas, graças a Deus. Mas o que acontece, quando acontece esse tipo de tragédia, a população coloca em xeque as condições desses veículos do transporte coletivo. Outra informação é que o motorista desse ônibus está preso e ele foi conduzido à delegacia e deve ser indiciado por homicídio culposo. A Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul de Manaus, um dos principais corredores viários da cidade, foi interditado na manhã de hoje para obras de drenagem que estão sendo realizadas pela Prefeitura. Os trabalhos estão sendo feitos em parceria com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, o Manaustrans, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, além da Companhia de Gás do Amazonas, Eletrobras Amazonas Energia e de prestadoras de serviços telefônicos. 34 linhas de ônibus tiveram os itinerários alterados por conta dessa interdição e vão passar a trafegar, e já passaram a trafegar pela Avenida Constantino Neri, que está com a faixa azul liberada para veículos comuns. E nós vamos então agora saber como é que está o trânsito nesse momento lá no local, e quem traz as informações ao vivo é o repórter Orestes de Taif. Orestes, está tudo bem sinalizado por aí? Como é que está a atuação do Manaustrans e como é que está também o trânsito aí, os motoristas nesse local? Boa noite. Nossa conexão via internet. Boa noite, Neto Cavalcante. Boa noite a você aí de casa que nos dá o prazer da audiência. Neto, aqui está tudo sinalizado, tem faixa, tem sinalização indicando o desvio do fluxo nesse trecho da Avenida Djalma Batista. Também tem agentes de trânsito. Então, Neto, como eu falava, enfim, tem sinalização aqui, também tem agentes de trânsito orientando os motoristas que passam aqui nesse trecho da Avenida Djalma Batista, e aqui a gente percebe uma movimentação tranquila de motoristas de veículos nesse momento, horário de pico. Então o motorista que vem do centro da cidade em direção aos bairros não enfrentam nenhum tipo de problema para chegar aqui nesse trecho interditado. Essa mudança no trânsito aqui na Djalma Batista levou os motoristas a migrarem para rotas alternativas nesse horário de pico. E isso significa que em outros pontos da cidade pode estar congestionado. Por isso eu falo com o Stanley Ventilari, que é o gerente de operações do Manaustrans, que quem monitora todo o trânsito da cidade. Stanley, se a Djalma Batista está vazia, para onde foram os motoristas? A gente pôde observar
que os motoristas buscaram rotas alternativas, assim como foi indicado pelo Manaus Trans. Muitos que vinham do centro pegaram a Avenida Brasil, Coronel Teixeira e seguiram seu destino provavelmente pela Avenida do Turismo, porque a gente observou uma movimentação maior. Bem como evitaram também bastante a Constantino Neri. Podemos observar também que a Constantino Neri já nesse horário já está com uma boa fluidez. Tem algum ponto já de gargalo no trânsito nesse horário, 7 horas da noite? O momento que nós podemos observar, o perímetro, o trânsito flui de acordo com o horário. Então nós observamos que, apesar da obra, o trânsito se manteve da mesma forma na Constantino Neri que em dias anteriores. Ok, muito obrigado, Ventilário, por suas informações. Então é isso, Neto Cavalcante. O retorno do Manauara nessa sexta-feira tem que ter paciência. O retorno desses motoristas para casa tem que ter muita paciência, Neto. Muito obrigado, Orestes, pelas informações. Bom trabalho a você, bom trabalho a todos. Lojistas e representantes do consórcio Amazônia se reuniram para discutir o funcionamento do estacionamento rotativo chamado de Zona Azul, que se encontra em fase de adaptação no centro de Manaus. A reunião foi na sede da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Representantes do consórcio Amazônia destacaram como vai funcionar o estacionamento rotativo Zona Azul no centro da capital e como vai contribuir para a atividade comercial. Ele foi concebido dentro da melhor tecnologia que existe à disposição no mercado, né? Embora esses estudos já tenham certa data, né? Ele ainda se apresenta como o sistema mais moderno, o melhor sistema de gestão de Zona Azul e de funcionamento da Zona Azul no município. Tem aquela questão de, vou pagar R$2, vou pagar R$5, vou pagar R$10, você também não sabe nem quanto pagar para, digamos assim, os flanelinhas, né? Agora ficar uma coisa mais disciplinada, você sabe quanto vai pagar, vai usar o tempo que for necessário. Uma das preocupações é com a organização para a carga e descarga de mercadorias. Eu acredito que deva haver uma regulamentação melhor sobre o tempo de ocupação dessas vagas. Importante que o nosso sistema tem toda a possibilidade de contribuir com essa fiscalização. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas também destacou uma possível parceria entre lojista e consumidor para isentar o pagamento no estacionamento rotativo. Se o cliente viesse à minha loja e ele comprasse, sei lá, R$30, R$50, eu abonaria. Ou seja, eu vou te dar a primeira hora por cortesia. E eu divulgaria isso. Ou seja, o cliente, quando viesse ao centro, ele teria um grande diferencial. Se você comprar minha loja, você não paga nada. E isso é uma coisa que tem que ser levada em conta e é muito positivo para o comércio. A expectativa da venda de ovos de Páscoa aponta para crescimento de 3% esse ano, em comparação com o ano passado. A projeção é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. Acompanhe. O dia mais doce do ano, a Páscoa, vai ser no primeiro dia de abril. Com a data bem próxima, os lojistas já se preparam para as vendas de chocolates. A gente sempre tenta anteceder um pouco, né, a produção. Praticamente faltam 3 a 4 semanas para a Páscoa, né? Então a gente tenta anteceder um pouco, mas a parte maior mesmo da produção demanda muito dos pedidos, né? Então a gente vai produzindo conforme a demanda mesmo. A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus afirma que esse ano o comércio deve comprar 33 mil toneladas de chocolates, 1 tonelada a mais em comparação com o ano passado. A estratégia para vender mais esse ano é o lançamento de ovos de Páscoa em tamanhos diferentes. Os ovos que nós tínhamos em torno de 80 gramas e todo mundo quer um ovo maior, já agora sai de 120 gramas num preço razoável. E fizeram também um lançamento de um ovo de 45 gramas para aquelas famílias maiores que você tem condições de dar o ovo com preço menor do que o do ano passado. Com a produção a todo vapor, a expectativa de vendas para esse ano são as melhores. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus acredita que as vendas devem aumentar cerca de 3% em comparação com o ano passado. 2016 foi um ano muito ruim, 2017 foi pior ainda. Então nós estamos voltando, a princípio, no volume de 2014, que foi um ano razoável para o comércio e para a indústria. Tudo indica que esse ano vai ser melhor que ano passado. A gente está se preparando bastante esse ano, até mesmo no próprio ponto de venda. A gente está trabalhando bastante com treinamento, com novos vendedores, né? As contratações temporárias também aumentam no período, uma oportunidade
para futuros empregos efetivos. A expectativa é de geração de 250 empregos temporários, quando no ano passado não se teve nenhum contrato no mesmo período. O governador amazonino Mendes fez uma reunião com prefeitos do interior do estado na sede da Secretaria Estadual de Fazenda e prometeu ajuda financeira para os municípios. Durante coletiva, o governador disse que o encontro, que seria para falar do Fórum Fundiário, não tem conotação política. Tiago Gonçalves. O anúncio do evento destacava o lançamento do Fórum Fundiário do Amazonas, mas seguiu uma reunião reservada às autoridades no auditório da Secretaria de Fazenda do Estado. O objetivo do encontro, com a presença de prefeitos, seria discutir a regularização fundiária nos municípios amazonenses. Mas o governador amazonino Mendes disse aos jornalistas, em coletiva de imprensa, que foi realizada uma reunião geral. Reunião que também contou com a presença de secretários estaduais e deputados. O governador afirmou que ofereceu ajuda aos gestores do interior para resolver a questão da falta de recursos financeiros para investimentos. Fiz questão de dizer que não tinha caráter político, tanto é que nós estamos absorvendo os prefeitos que foram, que nos apoiaram e os que não apoiaram, não importa. A reunião institucional, ficou muito claro isso, para a gente prestar socorro aos municípios que estão em situação agônica há muito tempo, sobre todos os setores. Nós trocamos ideias sobre o que é mais importante para se investir, onde há a maior angústia, né, administrativa. E ficou muito claro, nós temos problema de água, saúde, segurança, infraestrutura, questão das vicinais para a produção. Eu vi muita conscientização, muita preocupação por parte dos colegas prefeitos com relação a resolver essas pendências. O governador foi questionado sobre o Fórum Fundiário. Lá atrás eu sabia que a gente ia começar o avanço da fronteira agrícola, começar pelo sul do Amazonas, sobretudo no Vale do Madeira. Está acontecendo. Vou fazer um investimento em Humaitá, com recursos próprios de 50 milhões de reais, que eu sei que o Humaitá vai explodir. Era um sonho antigo, mas o Humaitá já está preparado para isso. Vai ter uma área portuária interessante e uma área de produção de grãos, principalmente grãos do sul do estado do Amazonas. Tiago Gonçalves para o Band Cidade. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para este sábado em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia e chove rápido durante a noite. As temperaturas variam de 24 a 32 graus. No município de Tonantins, o tempo fica nublado pela manhã e com pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 24 a 31 graus. Em Barcelos, a previsão é de tempo ensolarado durante todo o dia. Temperatura mínima de 24 e máxima de 31 graus. E em Alvarães, a previsão é de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam de 24 a 31 graus. O Ministério Público Federal expediu uma recomendação ao Ministério da Educação para a construção de 50 escolas indígenas na região do Alto Rio Negro. As obras deveriam ser iniciadas no ano passado, mas até agora nada foi feito. A recomendação foi expedida pelo Ministério Público Federal nesta quinta-feira. No documento, o MPF pede que o Ministério da Educação cumpra o termo de compromisso que prevê a construção de 50 escolas indígenas nos municípios do Alto Rio Negro. O termo foi assinado em 2017. O termo de compromisso foi assinado pelo próprio ministro da Educação, Mendonça Filho, que esteve na região do Alto Rio Negro em reunião com os indígenas entre 2016 e 2017. Na ocasião, o ministro assumiu o compromisso de iniciar as obras de construção das escolas indígenas em 2017 e essas obras terminariam este ano. Mas até agora,
nada foi feito. E como a gente verificou que não há mais, assim, a gente buscou ter uma agenda lá com o MEC e FNDE recente, não também conseguimos esse espaço, e como o espaço de diálogo foi cada vez mais restrito, a gente entrou realmente com a recomendação, né, no sentido de que isso seja cumprido aí nesse prazo mínimo, que a gente colocou de resposta de 5 dias e de 20 dias para início da implementação, sob pena de não ter outra alternativa, a gente entrar com as responsabilizações judiciais mesmo. Hoje existem 750 comunidades indígenas na região do Alto Rio Negro. A construção de 50 novas escolas beneficiaria cerca de 20 mil índios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. É uma realidade complexa, né? Que desde a comunidade mais próxima você não tem infraestrutura, né? Imagina mais longínquo, que é uma questão específica lá do Rio Negro, né? Então 200 escolas ali tem prédio precário e mais de 300 praticamente inexiste, né? São as próprias comunidades que fazem ali ou dão um jeito de como poder os professores lecionar. O MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foram notificados hoje e têm o prazo de 5 dias para dar uma resposta ao MPF. A Procuradoria da República deu um prazo de 20 dias para que as licitações sejam iniciadas pelo MEC. As candidatas ao Miss Amazonas estão em fase de preparação para o concurso que acontece no dia 27 de março. E esta semana elas participaram de um ensaio fotográfico para o book oficial do Miss Amazonas com trajes de banho. Vamos acompanhar. A beleza registrada em um clique. A imagem vai para o book oficial do Miss Amazonas. Todas as candidatas participaram do ensaio fotográfico em um hotel da cidade. As fotos retratam a beleza feminina do Amazonas. O alvo é o posto da mulher mais bonita do estado. As fotografias também vão estampar a capa do site oficial da Band Amazonas até o dia do concurso. Essas fotos ficaram lindas, foram produzidas pelo fotógrafo Hudson Barros, que também já nos acompanha no concurso há alguns anos. E nós estamos contando realmente que desse grupo de mulheres lindas saia uma Miss bem competitiva para o Miss Brasil. O Miss Amazonas acontece no dia 27 de março. Ao todo, 20 mulheres concorrem à coroa de Miss Amazonas 2018. 13 delas representam municípios do interior do estado. E esses dias que antecedem a disputa, as candidatas seguem em fase de preparação. Enquanto a disputa não chega, elas esbanjam beleza, simpatia e elegância. Agora o esporte. O Nacional Futebol Clube apresenta projeto para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. O Brasileirão da Série D começa no mês de abril e entre as novidades apresentadas pelo Leão da Vila Municipal estão 6 novos reforços, além de um novo patrocinador master e um terceiro uniforme nas cores verde e amarelo. A diretoria não divulgou valores da parceria com a nova marca, mas deixou claro que o acordo torna a equipe uma das principais concorrentes ao acesso para a Série C. As bases do contrato a gente não pode divulgar assim abertamente, é um pedido da própria instituição, mas até o final do Campeonato Brasileiro nós estaremos com a cota master da Coca-Cola patrocinando o Nacional. O presidente do clube ressaltou também que existe uma preocupação em trazer o torcedor amazonense de volta aos estádios. Mas para isso, a equipe precisa mostrar dentro de campo um resultado satisfatório. Isso é uma consequência. Na verdade, o torcedor amazonense ele anda muito desconfiado com o nível de futebol que os clubes profissionais apresentam aqui. Eu acho que com a vinda da Coca-Cola, a melhoria do espetáculo dentro de campo, a organização e o marketing que vai ser feito, eu acho que em pouco tempo o torcedor volta para o estádio e realmente a gente faz o trabalho de qualidade. Com a chegada dos reforços, o elenco passa a contar com 29 atletas. A proposta do técnico Arthur Bernardes é trabalhar com 34 jogadores no plantel. Apesar da má fase no Amazonense, o treinador está otimista que a equipe consiga recuperação no estadual. Se nós ganharmos um jogo, nós já estamos chegando lá na liderança ou encostado na liderança. É uma questão de 2 vitórias, você já muda toda essa cara. E assim como outras equipes. Se ganharem um ou 2 jogos, você já está quase chegando na final. Então, está em aberto e não tem nada perdido. Outra novidade apresentada é o programa Sócio Torcedor, que vai destinar uma parte dos recursos do clube para as categorias de base do time azulino.
O Nacional estreia pelo Campeonato Brasileiro da Série D no dia 21 de abril contra o São Raimundo de Roraima. O jogo vai ser na Arena da Amazônia. Um artista amazonense apaixonado por Manaus e região começou a fazer réplicas em miniatura de símbolos bem conhecidos aqui da cidade. Confira agora na reportagem de Tiago Gonçalves e Alberto Júnior. Réplicas de monumentos e prédios históricos da capital, como o Teatro Amazonas, o Mercado Municipal de Manaus e o Palácio Rio Negro, fazem parte da coleção. As miniaturas são todas impressas em papel e montadas. Assim, elas também podem servir ao conhecimento do passado e reafirmam a identidade artística de Manaus. A produção é do artista plástico Carlos Melo, que também é estudante de arquitetura. O legal é que os Paper Toys são uma maneira criativa e inovadora de contar histórias. E aqui o nome do projeto é Monta Manaus. Os modelos em miniaturas 3D têm capacidade de estimular a curiosidade de crianças e adultos. Uma arte mundialmente conhecida na coleção do amazonense de 48 anos, somada à riqueza artística e cultural da cidade. Um dos objetivos é esse, é você criar um vínculo com a cidade, você ter paixão pela cidade que você mora, que é a paixão que eu tenho, sou apaixonado pela cidade de Manaus, certo? E é isso que me faz criar esses monumentos para despertar isso, né? Para despertar esse interesse e essa paixão. Ele também é autor do jogo de tabuleiro Conheça Manaus Brincando. Um jogo educativo que ele mostra o quê? Os pontos turísticos da cidade de Manaus. Com 2 carrinhos e um dadinho, você brinca e vai conhecendo a cidade. O artista criou ainda a revista em quadrinhos A Turma do Tucano Tunico. Esse gibi, esses personagens, junto com o Tucano, né, que você vai ver aqui, que são os amiguinhos do Tunico, eles contam a história da cidade de Manaus, desde o início até os dias atuais, passando pelos monumentos históricos e de visitação, né, e terminando com o quê? Com atividades, né, tipo, pinte o Teatro Amazonas. O artista amazonense, nascido em Manaus, reforça a importância das iniciativas. A intenção é comercializar 2 produtos para serem usados pelo público, mas Carlos ainda busca parcerias. Preciso de apoio financeiro, né? Preciso de patrocínio, preciso de logística. Para quê? Para poder viabilizar o projeto, para financiar na cultura local. Essa aqui é uma excelente oportunidade. Por quê? Porque você vai mudar vidas, vida de pessoas, vida de crianças, jovens e até do turista também, que vai poder chegar aqui e trabalhar com réplicas. Nós não temos isso hoje. O Band Cidade fica por aqui, mas você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá!